Muito bem, gente. Cassação do vereador Gabriel Monteiro, que a gente já trouxe aqui várias vezes no Morning, né? Todos os casos, histórias, né, Paulinha? Pois é. O que você acha? É uma coisa louca isso, né? Porque não tem, como ele trouxe ainda, enfim, criminalmente, ele ainda está respondendo, ainda é um processo, aí ele é cassado, mas aí ele pode concorrer a deputado federal, né? E pode ser eleito, assim... Me parece um grande tanto faz no final, porque se ele for eleito, gente, aí ele volta, ele fala que é a morte política dele. Eu não sei, é meio louca essa história. Eu acho que devia esperar a conclusão da parte de apuração mesmo, e criminal, né? E ver como ele responderia. Mas é um processo político, com certeza, né? Mas aí entra a questão da banalização, que ele perde o mandato, mas depois ele pode concorrer. É meio maluco, Paulinho, isso, não é? Vou pedir para você ser bem breve, justamente por conta dessa questão do... Não temos o Paulinho, mas ele me ouve? Tá me ouvindo, Paulinho? Então, por favor, eu queria que você pudesse comentar... o Paulinho tá aqui. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho a respeito da questão do decoro parlamentar, né? Porque isso é um negócio bem subjetivo, né? Pois é, olha, se o Gabriel Monteiro estivesse aqui nos Estados Unidos, ele estaria preso, tá? Aqui, na maioria dos estados, a idade de consentimento é de 18 anos, não importa se você sabe a idade da pessoa ou não, mesmo que ela minta. Posto isso, o Gabriel não está nos Estados Unidos, ele está no Brasil, né? A idade de consentimento é 14 anos, eu acho até que deviam mudar isso, mas as pessoas são julgadas pela lei da terra que vivem. O que eu acho que chama muito atenção nesse caso é o fato do Gabriel Monteiro, assim como vários outros parlamentares, existe uma epidemia de cassação de mandato por políticos. Então, o que é um mandato, gente? O mandato somos nós do povo elegendo alguém para ser nosso representante. O parlamento, seja ele o Congresso, seja ele a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa de São Paulo, eu falei a mesma coisa no caso do Mamãe Falei, só poderia retirar o mandato de alguém que foi constituído pelo povo em último caso, em casos absurdos. Agora, criou-se esse negócio do decoro parlamentar absolutamente amplo para fazer isso que você falou, Paulo. Cassação política, e aí você não tem o devido processo legal. No final das contas, os políticos, nos seus conchavos, acabaram tendo uma porta para retirar, por qualquer motivo que seja, o poder delegado pelo povo. Toda vez que você transfere o poder do povo para os políticos, eu acho um mau negócio, independente do mérito do caso do Gabriel ou não. Perfeito. Muito bem, nós estávamos falando da cassação do vereador Gabriel Monteiro, feita ontem, inclusive, pelos vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu quero uma avaliação sua, Guga Noblar. O que você achou? Olha, se o caso do Gabriel Monteiro não configura quebra de decoro, então nada mais vai configurar isso. Aí pode acabar com essa prerrogativa da quebra de decoro. E esse papo de que tem que esperar o julgamento, você está tirando o poder que foi concedido pelo povo ao Gabriel Monteiro. Esse mesmo povo concedeu o poder para esses deputados, para esses vereadores que estão retirando o mandato dele. Os vereadores que estão retirando o mandato foram escolhidos pelo povo, assim como ele. E é óbvio que na relação entre eles existem regras a se seguir. Eles fizeram uma apuração, eles ouviram testemunhas e eles se convenceram de que Gabriel cometeu uma série de erros que configurariam, sim, quebra de decoro. Ele pegar e vazar, e na opinião dos vereadores, foi ele que vazou, sim, depois de ouvir pessoas, depois de ouvir testemunhas, enfim. Ele que vazou, na opinião dos vereadores, o material, a gravação com a menor, por mais que seja uma menor, segundo a lei do Brasil, ele pudesse cometer esse ato de ter uma relação, o que é imoral, mas o que não seria ilegal, ele não poderia, segundo a lei, vazar um vídeo. Então, se eles acham que foi o Gabriel que vazou, isso é óbvio que já configuraria quebra de decoro. Fora isso, tem aqueles outros vídeos dele manipulando criança, usando criança para criar uma ficção, como se estivesse ajudando. Isso também, isso já é quebra de decoro. Isso basta. Basta uma mentira provada, uma mentira em que ele é pego na mentira, em que fica configurado que é uma mentira que ele falou dentro do parlamento, como várias que ele usou para se defender, já bastaria para quebrar o decoro, para ele ser cassado. O Guga... Então, eu vejo isso sim como uma atitude positiva. Imagina permitir que um cidadão desse permaneça ali com todas as prerrogativas de um político. São 10h50. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, para vocês que chegaram agora, discutindo um pouco a cassação do vereador Gabriel Monteiro. Só seguindo nessa tua linha, se
quem mentir precisa ser cassado, então nós temos que acabar com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, claro, a gente hoje sabe que no Brasil a gente não leva ao pé da letra isso. Agora, no caso do Gabriel Monteiro, é muito mais grave, é uma mentira para esconder uma história que ele estaria expondo uma menor de idade com um vídeo de sexo, fora as manipulações que ele fez com criança. Isso é muito grave. É claro que não vai ser qualquer mentirinha. Promessa de campanha não cumprida é o que você mais vai ter, inclusive, e vai partir de todos os políticos. Tem que ser uma coisa grave. Esse é um caso muito grave. E aí a Paulinha relembrou, será que ele vai poder ou não ser candidato? Ele é candidato, né, hoje? Ele é candidato hoje. Por enquanto ele é. E a mulher, se eu não me engano. A irmã. Ele e a mulher. Irmã. A irmã é candidata na LERJ e ele é candidato a deputado federal. Ok. Agora, se essa decisão tivesse acontecido 2 semanas atrás, até o dia 5, que era o dia que era a data limite para impugnar chapas, ele perderia a candidatura pela lei da ficha limpa. Agora, como já aconteceu esse período, eles têm que entrar na justiça eleitoral. Vira uma coisa mais burocrática. Seria muito simples ele não ser candidato. Agora tem um processo maior, mas pode acontecer sim. Dele não ser candidato? Boninha, você... Ou dele, se depois de eleito, perder a candidatura, a vaga. Eu vejo com preocupação. Eu não morro de amores pelo Gabriel Monteiro. Acho que tem que ser investigado mesmo. As atitudes dele eu não gosto. Isso me rende bastante críticas aí do pessoal da direita que gosta bastante dele. Mas opinião é opinião, cada um tem a sua percepção. Agora, me preocupa muito essa questão da perseguição política, né? Deputados ou vereadores que não gostam do coleguinha vão lá, se juntam com outros que não gostam e permitem aí a cassação. O Gabriel, ele tem várias acusações contra ele, continua aí sendo investigado, o processo não foi concluído ainda, então não tem um motivo para essa cassação, porque até agora é tudo acusação. Mas tem vídeo dele com a menina. Mas a menina sabia que estava sendo gravada, foi com o consentimento da menina. Se não tivesse sido com o consentimento dela, aí a gente estaria falando de outra história, mas a menina sabia do que ela estava fazendo, e aqui no Brasil a lei permite, né, que com menos de 18 a menina faça, né, o que essa menina acho que permite a relação sexual, mas eu acho que não permite filmar, mas publicar. Eu acho pavorosa toda essa história, enfim, mas eu não vejo motivo concreto, assim, ainda não ter sido concluído aí a investigação. As investigações estão em curso, entende? Eu vejo mais como uma perseguição política, e eu vejo isso com maus olhos, porque a qualquer momento, se você não gosta do teu colega, você vai caçar o mandato dele, que foi... O Gabriel foi eleito democraticamente, as pessoas o colocaram lá. Então, acredito que na eleição, esses mesmos eleitores têm que pensar, será que vale a pena dar meu voto de novo para ele ou não? Porque a gente vive numa democracia. Quem colocou lá também tem o poder de tirá-lo. E o povo, no caso. Só ia falar... sempre a gente fez essa comparação aqui, né, desse uso dos políticos que, por exemplo, não gostam do Gabriel para irem lá e caçarem o mandato dele. E sempre a gente trouxe também um comparativo com a história até do Mamãe Falei, né, que acabou tendo ali os seus direitos cassados, e por mensagens que ele trocou também, que não eram ações, eram mensagens repugnantes e tal. A gente discutiu bastante sobre esse assunto, né? Mas o Mamãe Falei acabou perdendo os seus direitos políticos, né? Não pôde aí, enfim, por uma questão de prazo. E agora acontece aí isso com o Gabriel. Vamos ver se ele vai manter esses direitos ou não. Vocês não acham que é a mesma história ou vocês acham que é diferente? Eu já falei isso aqui no programa. Não é a mesma história, mas também não é tão diferente assim, mas né? Mas envolve direito internacional. O princípio é o mesmo. O princípio é o fato de um grupo de parlamentares estar se reunindo para, num critério subjetivo, retirar alguém do poder. Essa história de que eles também foram eleitos pelo povo, não funciona assim. Eles foram eleitos pelo povo para outra coisa, não para retirarem o mandato de quem foi eleito pelo povo. Se fosse assim, se não tivesse que haver critério, bastava um grupo que tivesse a maioria se juntasse para remover a minoria. Democracia, né, esse é o que se chama de dilema madisoniano. Democracia existe para as duas coisas. Para você proteger o interesse, a vontade da maioria, mas também os direitos da minoria. E ele, como minoria, não basta... É um corporativismo, né, Paulinho? É um corporativismo muito forte. Corporativismo. E eu falei a mesma coisa no caso do Arthur, tá, Paulo? Eu falei a mesma coisa. E é tão
verdadeiro que eu estou dizendo, que é o seguinte: o Arthur Mamãe Falei, eu não gosto. Acho um mau caráter, péssimo deputado, acho um cara que se perdeu, tenho horror a ele, inclusive já me difamou. Eu ainda assim o defendi. No caso do Gabriel Monteiro, eu não tenho nenhuma opinião a respeito dele, porque o que eu conheço do Gabriel Monteiro, apesar de ser do Rio, o que eu conheço é o que eu vejo na internet. Agora, devido ao processo legal, ele é chato e lento, porque você justamente começa a ouvir as nuances. Ah, peraí, Sim. filmou a menina, mas a menina consentiu. Ah, mas não podia ter consentido, mesmo que tivesse, bom, ela, aí um lado diz que consentiu, outro diz que não consentiu, você descobriu que é verdade. Ela diz que, aí a lei não permitiria que ela consentisse, mas tudo bem, mas quando ele praticou o ato, ela, e aí pelo que eu vi o depoimento dela é esse mesmo, ela disse que mentiu dizendo que tinha 18 anos. E aí você começa a entrar nas nuances do caso. E o devido processo legal é importante para que a gente não cometa linchamento com base em notícia de jornal, porque notícia de jornal não é devido processo legal. Sequer hoje em dia são isentas. A imprensa abandonou o princípio da imparcialidade, da veracidade. Então, é mais um caso de alguém que em 2018 era tido como renovação, né? E agora perde o seu mandato, enfim.